Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Nesse Conexão 21, a conversa é com Domingos Vargas. Olha, a gente vai falar muito sobre o ambiente empresarial, a consultoria e toda a trajetória dele. Vale muito a pena assistir. Nessa edição do Conexão 21, quero agradecer muito o apoio que a gente tem aqui do Fairmont, que nos recebe nesse ambiente maravilhoso para trazer essas conversas tão bacanas para vocês. Agradeço também a Simples Inovação, que nos apoia desde o piloto do Conexão 21, gente. Há quase 3 anos eles estão aqui apoiando, ajudando, incentivando esse programa tão bacana. E também ao Sesc Senac, nossos tradicionais apoiadores aqui no programa. Quero dizer a você que, se você estiver nos assistindo no YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal, dá o like aqui, senta o dedo no like aqui do vídeo, do programa. E se você estiver nos assistindo na TV Max, também não deixa de conferir lá no YouTube, porque no YouTube tem as versões completas dos programas. Tá legal? Senta, curte e aproveita o Conexão 21. Nesse Conexão 21, eu estou conversando aqui com meu querido amigo Domingos Vargas. Domingos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Depois de uma agenda atribulada, mas finalmente o Domingos veio, vai bater um papo aqui com a gente. Domingos, fala aqui para a turma um pouquinho aí da trajetória do Domingos, a história, para a gente começar a conversar aqui no Conexão 21. Então, Roberto, primeiro eu que agradeço a oportunidade, né? Nós já tínhamos marcado várias vezes, acabou por questões de agenda, minha e sua, a gente não teve oportunidade, mas agora estamos aqui. E, então, eu sou um empregado de carreira da Caixa, né? Passei na empresa com muito orgulho por 38 anos na empresa, tive a oportunidade de passar por todos os cargos da empresa, né? Tive uma atuação em Brasília. Uma vida na Caixa. É verdade, 38 anos, né? E nesse tempo que fiquei na Caixa, eu tive a oportunidade de aprender muito, né? Porque a Caixa, a empresa do tamanho da Caixa ensina muito. Porque a gente aprende com as nossas experiências e também observando as experiências dos outros, né? Então, eu tive a oportunidade de ser caixa executivo, subgerente, gerente, geral de agência em diversos pontos do Rio de Janeiro. E depois tive uma atuação em Brasília, como já me referi, na diretoria da empresa, na década de 90. E em seguida, me fixei no Rio de Janeiro com uma decisão pessoal. Entendia que o Rio é a minha cidade, queria dar a minha contribuição aqui no Rio e no Estado. E aí assumi a função de superintendente por muitos anos. Estive aqui como superintendente institucional da Caixa. E depois fui convidado pelo Ministério da Fazenda e pelo Governo do Estado para desenvolver um trabalho de reestruturação da Agência de Fomento do Estado. Para quem não sabe, a Agência de Fomento do Estado é para o Estado do Rio de Janeiro, assim como o BNDES é para o governo federal. Nesse trabalho que começou em 2012, julho de 2012, eu tive a oportunidade de ficar 5 anos como presidente da agência da AG Rio. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive a oportunidade de tudo que eu aprendi na Caixa, desenvolver na AG Rio, com o respaldo do governo do Estado, com o respaldo federal, com as parcerias com o BNDES, FINEP, né? E Caixa, em outros órgãos, e tive a oportunidade também de desenvolver um planejamento estratégico na empresa, que tivemos a oportunidade de privilegiar os concursados, e hoje a AG Rio é uma das agências mais importantes do Brasil e tendo um desempenho muito, muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. Então a meta que era fazer a AG Rio tão importante para o Estado do Rio de Janeiro, como o BNDES é para o Brasil.
a meu ver... Cumpriu, né? Foi cumprida. E hoje a GRI está muito melhor ainda. E é importante isso, né? A gente dá nossa contribuição, mas os que ficam depois de nós... Darem continuidade e melhorar sempre cada vez mais. E aí, como eu sou uma pessoa que planejo muito os meus passos, né? A minha mãe até me dizia, Roberto, que eu ia morrer por antecedência. Porque desde pequeno eu sempre planejei um pouco a minha trajetória. E eu sempre entendia que podia dar uma contribuição a mais, além de empregado da Caixa e também como executivo na GRI. Essa minha experiência nesses dois locais me fizeram crer que era importante eu desenvolver uma outra experiência de consultor empresarial. E aí, quando eu planejei a minha aposentadoria na Caixa, tal, GRI, aí eu fui para montei a consultoria, a DV Consultoria, Domingos Vargas Consultoria Empresarial, que eu tenho a oportunidade de trabalhar com vários profissionais de diversas áreas. Eu montei um time de primeiro nível, uma consultoria sênior. Ela não é uma Big Four, mas também ela hoje não é uma consultoria para pequenas atuações. Ela trabalha com médias atuações e procurando desenvolver projetos. E principalmente, o Domingos, com um time de primeiríssima linha. Assim, só o que você tem de experiência que você coloca dentro da consultoria já é uma barbaridade. E o teu time em si é todo, assim, todo mundo camisa 10, né? Eu diria para você o seguinte, né? Camisa 10 é o Rivelino do Fluminense, né? E o Roberto do meu Vasco, né? Mas é muito importante dizer, assim, que quando você monta um time, são as pessoas que fazem o resultado, né? Na verdade, nós, enquanto gestores, enquanto CEO da consultoria, né, nós temos que perceber o que é necessário para o cliente e adotar as táticas, né, e as estratégias adequadas. E nesse sentido eu monto o time. Hoje eu tenho um time para cada área empresarial. E hoje, inclusive, em função de tudo que está acontecendo no Brasil e no Rio de Janeiro, nós temos podido, inclusive, desenvolver também uma outra atuação no crédito imobiliário, que era uma experiência antiga que eu tinha da Caixa. Então, eu te diria que nós estamos muito satisfeitos e depois eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão do empresário brasileiro. Depois não, agora. Agora, Domingos. Como é que você enxerga aí, o perfil do empresário brasileiro e assim, você sempre teve... vamos dizer assim, do outro lado, na Caixa, apoiando os empresários, recebendo, fazendo os projetos, na própria GRIO também, fomentando o desenvolvimento. E agora na consultoria você está mais do lado do empresário, ajudando ele a crescer. Como é que você está vendo o perfil da turma, principalmente aqui no Rio? Esse é um ponto muito importante. Primeiro, o empresário brasileiro é digno de todos os elogios. Quando você analisa o contexto nacional, com relação à tributação... O empresário é herói, né? É verdade. O louco. Não, eu acho que é um sonhador, né? E o brasileiro, né? Eu aprendi sempre, na minha trajetória de 40 anos, o brasileiro tem dois sonhos principais. O sonho da casa própria, que eu vivi no meu dia a dia na Caixa, e o sonho de empreender. É isso mesmo. Que eu vivi um pouco na GRIO e também agora na consultoria. É muito interessante isso, porque o empresário brasileiro é realmente um bravo guerreiro, porque nós temos os problemas tributários, temos os problemas de produtividade, né? Porque o trabalhador brasileiro, às vezes, em função das carências que nós temos no país, às vezes não tem condição de se desenvolver como gostaria. Então, a gente tem aí um contexto onde o empresário brasileiro, ele certamente teria muito melhor desempenho se algumas coisas fossem destravadas. Eu acho que agora nós estamos pensando nisso, eu acho que já é um consenso nacional, assim como nós debelamos a inflação no plano cruzado, no plano real, melhor dizendo, eu acho que nós vamos agora caminhar para resolver alguns problemas. Problemas, por exemplo, da burocracia, e aí eu falo também da questão tributária, com a reforma tributária, e a base, que é a educação. Com essas questões resolvidas, eu acho que o empresário brasileiro poderá se dedicar mais ao seu negócio especificamente. Exatamente. E sendo criativo. Porque qual é a minha experiência? O que eu vivi nesses anos? Eu sempre trabalhei, embora as empresas que eu trabalhei sempre tiveram uma atuação diversa, por serem empresas públicas, eu também atuei muito com empresários, tanto o crédito imobiliário, a construção civil, como também o micro pequeno empresário, empresário médio, empresário grande. E o que era uma coisa comum?
é a questão da capacidade de viabilizar os projetos. O empresário às vezes tem uma ideia, coloca em prática e às vezes ele perde muito recurso por não ter uma orientação adequada. Entendi. Você quer ver uma coisa? O cara acaba patinando um pouco, né? É, porque empreender, você precisa de uma técnica, né, para você alocar os recursos adequadamente, e você precisa ter o feeling empresarial. O que não é simples. Não é. O mais importante é o feeling empresarial. É. Porque o desenvolvimento você pode obter. Né? Então eu acho que isso é muito importante. As pessoas dizem assim, não, acontece muito. Por exemplo, quando tem os planos de incentivo à aposentadoria, vários empregados pegam a sua poupança, às vezes de décadas, e colocam tudo no empreendimento. E às vezes não tem êxito. Por quê? Porque não necessariamente você sendo um bom profissional, você é automaticamente um empreendedor. Então, essa questão do empreendedor é de feeling, você tem que ter tirocínio para o negócio, né? É o sentimento, é aquele instinto que até alguns economistas no passado diziam o instinto animal do empresário. Você tem que liberar o instinto animal do empresário no bom sentido. Então, eu acho que o que eu aprendi nesse tempo todo, porque a vida é sempre uma troca, né? Você leva as suas contribuições, mas o mais importante é você receber contribuições. E a consultoria enseja muito isso. O que eu vivi no meu tempo de executivo e agora na consultoria é que os empresários precisam de assessoramento, precisam de um olhar diferenciado, porque no dia a dia ele não tem tempo. Exatamente. Ele está envolvido com os seus problemas diários. Então eu aconselho sempre que vale a pena refletir no planejamento anual, vale a pena acreditar no seu fluxo de caixa, tá certo? O fluxo de caixa eu costumo dizer que não atura desaforo. Exatamente. E as empresas acabam perecendo por não olharem o seu fluxo de caixa. O Domingos, desculpa te interromper, mas o que acontece? Assim, num papo com empresários, jovens empresários, há um tempo atrás, eles me perguntaram o seguinte: o que eu devo fazer, aonde que eu não posso economizar quando eu estiver empreendendo? Eu falei assim, olha, em duas coisas. Primeiro, no seu financeiro. Se você não é o cara de finanças, bota um cara aí que seja camisa 10 para jogar esse jogo para você. E segundo, monte um conselho de pessoas até que tenham, talvez até visões um pouco antagônicas à sua. Porque o que acontece? Você permite abrir a sua visão, você enxergar o mundo por todos os lados. E aquilo ali ou faz você repensar as suas decisões ou reforça as suas decisões. E eu acho que isso daí é super importante para o empresário. Porque assim, como você estava falando, Domingos, o cara quando está empreendendo é uma ação muito solitária, né? Então você tem um apoio de uma consultoria, estou falando isso tudo pelo seguinte, você tem um apoio de uma consultoria que possa te orientar, que possa te ajudar, que possa deixar você mais à vontade para cuidar do negócio propriamente dito, isso faz muita diferença. Você sabe que faz muita diferença. Eu concordo com você. Eu realmente acho que há alguns pilares fundamentais para o empresário ter como reflexão. Primeiro, você falou em dois pilares importantes. A visão estratégica, que evidentemente que na micro, pequena empresa você tem muito do empresário, e aí é importante que o empresário procure se desenvolver. Existem vários cursos no mercado. Exatamente. Muita leitura. Né? Participar de seminários é fundamental. Trocar experiências, né? Estar aberto para ouvir, né? Então, a primeira questão é essa visão estratégica. Quando você é micro, você se desenvolve da maneira que eu falei. Quando você é médio e tem um grande porte, e às vezes nas empresas familiares, o conselho é muito importante. Você tem um conselho para você ter a visão estratégica. Isso. E como você falou bem, diferenciado. O foco no financeiro é a questão do fluxo de caixa e respeitar o planejamento financeiro. Tem alguns pilares que eu gostaria de comentar também. Hoje em dia, o pilar tecnológico. Você precisa investir em tecnologia, em ferramentas que possam te melhorar a tua produtividade e adequar a sua comunicação tecnológica. O desempenho é focado nas pessoas, ter um time harmônico, um time heterogêneo e multidisciplinar, mas você investir também nas pessoas, né? Eu considero esses pilares
fundamentais. E está sempre com foco no que está acontecendo do ponto de vista dos seus produtos e serviços. Porque às vezes o que deu certo no passado, necessariamente não dará certo no futuro. O passado fundamenta o futuro, mas você tem que estar sempre antenado. Exatamente. E você poder vislumbrar os caminhos que estão abrindo, as oportunidades que estão surgindo, e você se posicionar ali. Porque, assim, é claro que cada perfil tem lá suas particularidades. O cara que é muito pequenininho, todo dia é uma aventura, né? Verdade. Todo dia é um dia. O cara que está um pouco mais estruturado, para as empresas que estão um pouco mais estruturadas, você tem uma capacidade, talvez, assim, de planejamento, talvez não de um dia, mas talvez de uma semana. Estou brincando, pessoal, mas assim, um pouco mais longa. E isso daí faz com que ter essa visão faz com que a empresa possa entregar o que ela se compromete a entregar, né? E uma coisa, ô Domingos, que eu ouvi você sabe que eu adoro as metáforas futebolísticas, né? Sim. Então, assim, estava vendo um cara falar assim, Alberto, olha só, um empresário de bastante sucesso, assim, cara, a verdade é a seguinte, eu sou um cabeça de bagre, mas eu montei meu time todo aqui de camisa 10, os caras decidem para mim. O meu papel aqui é botar essa gente toda feliz, trabalhando, jogando para mim. Você me permite agora comentar uma coisa que os mais novos que estão nos assistindo talvez não lembrem, né? Mas eu vou falar aqui, eu vou puxar essa oportunidade que você me deu para dizer o seguinte. Eu costumo dizer para alguns clientes e amigos que a única pessoa que foi bem sucedida só com feeling foi o Morris Albert. Exatamente. Os mais novos empresários e os mais novos tecnologistas vão dizer assim, poxa, mas o que é isso que ele está falando? Que é esse mega empresário? Era uma música, né, onde o Morris Albert fez muito sucesso. Então assim, não dá para você confiar só no seu instinto. Você tem que ter alguma técnica e muita humildade também. Exatamente. E reflexão para observar o que está acontecendo ao seu redor. Mas eu queria comentar contigo, nessa minha experiência, é o seguinte, sem nenhuma intenção de fazer comparações, porque, primeiro, eu respeito muito algumas profissões, em especial, por exemplo, os médicos e os advogados, né? São profissionais de experiência fundamentais para todo mundo que tem um problema de saúde, não tem jeito, tem que consultar o médico e regularmente consultar, fazer os seus exames periódicos. E quando você tem um problema ou quer uma orientação para empreender, precisa do advogado. Mas eu costumo dizer que a vida do consultor, ela é tão dura ou até um pouco mais difícil do que desses excelentes profissionais e importantes profissionais. Porque o empreendedor, ele tem uma dificuldade que é o seguinte: quando você chega numa empresa para fazer o seu serviço, o teu contratante, ele, vamos dizer assim, ele tem uma expectativa, mas nem sempre você consegue atender todas as expectativas dele, porque ele tem as suas crenças e os seus valores. Exatamente. E você, às vezes, precisa mexer em crenças que deram certo, em valores que precisam ser atualizados, né? E o que deu certo no passado, necessariamente, não dará certo no futuro. Essa questão de você fazer um diagnóstico e fazer uma proposição já é muito difícil, porque como você vai, às vezes, olhar para um sujeito bem-sucedido, um empreendedor bem-sucedido, sujeito vitorioso, sujeito que tem 50 anos de experiência, ou uma empresa que já está na segunda ou na terceira geração, e dizer para eles, olha, você tem que fazer de maneira diferente. Então é muito difícil. Agora, mais difícil do que isso é a outra questão seguinte, que no caso que eu me referi aqui, do médico, o médico passa lá a receita, você tem que ser só disciplinado cumprir aquilo. E como normalmente você está sentindo dor, ou está com alguma preocupação, você, enquanto paciente, você atende. O advogado é a mesma coisa, porque as pessoas normalmente não entendem muito da questão do direito, em função das leis, né, que regem o país, tá, e os negócios. Então, também há uma tendência do cliente ser mais disciplinado, mais atencioso. O cara falou, vou fazer, né? Agora, com o consultor é um pouco diferente, porque além de você, enquanto consultor, ter que ministrar a dosagem certa
entender que é um processo. Tem uma outra questão. O empreendedor é que é o agente. Exatamente. Ele tem que acreditar e ele tem que ele fazer. Quem empreende, quem viabiliza, é ele. Então é complexo. E o cara tem as certezas dele também, que conflita nesse negócio todo. Isso daí é uma equação que você tem que balancear ela, né, Domingos? Não é fácil. Ou seja, o consultor, ele ajuda, mas no final da história, o grande agente de transformador, o grande agente de mudanças é sempre o empresário. É sempre o cliente. É sempre o cliente, sempre o CEO, né? O Domingos, e me diz uma coisa assim, na sua vivência na consultoria, como é que você tem enxergado aí o grau de preparo, o nível de preparo dos empresários hoje em dia? Isso está melhor, isso está pior? Como é que você vê isso daí? Como é que a turma está preparada para encarar o desafio que é empreender no Brasil, em especial no Rio? Eu vejo o seguinte, o brasileiro, de um modo geral, ele é muito criativo, né? Ele se adapta facilmente ao contexto. Então isso é um lado muito positivo, a criatividade. Agora, é importante registrar que a gente tem um longo caminho a evoluir. Muitos projetos, bons produtos, acabam, vamos dizer assim, não tendo êxito em função de erros de concepção. É muito comum, na minha experiência enquanto executivo nas empresas que mencionei, tanto na Caixa quanto na GRI, eu via empresários de sucesso com o ímpeto de realizar, trazer às vezes projetos para a nossa bancada de técnicos e analistas que não tinham a consistência. Você tinha às vezes um risco muito grande, você dependia muito de cenários que não necessariamente, e premissas que o empresário estava adotando mais como otimismo do que com realismo. Então eu vejo assim, que ainda avançamos muito, você tem razão. Eu acho que a gente hoje tem uma juventude chegando, né? As ferramentas de gestão começam a ser melhor utilizadas, a tecnologia tem ajudado, mas ainda temos um longo caminho onde o empresário brasileiro precisará acreditar cada vez mais que a boa técnica, o estudo, o desenvolvimento de equipe são fundamentais para o sucesso. E uma outra coisa importante é que o caminho se faz caminhando. Então não adianta você fazer um jogo de você colocar, por exemplo, todos os ovos no mesmo pote, né? Na vida empresarial você tem que dosar o risco e a boa governança também. Nós falando um pouco de governança, né? De compliance, exige que você tenha a seguinte visão: aonde eu quero chegar, com quantos anos eu vou levar para isso. E eu acho que você não precisa ser necessariamente conservador. É bom que você não seja um empresário eminentemente conservador, que esteja aberto, por exemplo, a coisas novas, né? Mas você tenha noção de que você não pode comprometer a sua empresa por projetos que você se em aventuras, em aventuras. É muito comum, às vezes, empresas, eu vivenciei muito isso, infelizmente eu digo para você isso. Eu vi, às vezes, empresas com 40 anos, 50 anos, por exemplo, no ramo da construção civil. Quantas empresas que tinham uma trajetória importante, às vezes, num projeto, comprometem 50% da empresa num único projeto. Se o projeto dá certo, é ótimo que ela multiplica o resultado. Mas se o projeto tem algum percalço, ela compromete uma vida empresarial, e atrás dessa vida empresarial, você não tem só a empresa, né? Porque a empresa é um ser vivo. Você tem famílias, você tem clientes, exatamente, fornecedores. Não é empresa. Assim, quando você está falando de CNPJ, CNPJ não tem cara. Não, tem sim. Tem sim. Tem sim, tem um monte de CPF ali atrás sustentando aquilo e dependendo daquilo. É verdade. Então, assim, o nível de responsabilidade que tem por trás de uma empresa, por trás de um empreendimento é gigante. E o executivo, o CEO, o empresário, ele tem que ter noção disso daí, da responsabilidade que ele tem com aquele time dele, da mesma forma que ele cobra o desempenho da turma, a turma também espera que ele seja um líder que tenha esse nível de responsabilidade. E como você estava falando, Domingos,
Às vezes você vê lá, o cara vai lá, assim, compromete 50% da empresa. Deu certo. Pô, arrebentou, aumentei. Vem a segunda chance, compromete de novo. Deu certo. Isso daí passa também aquela sensação do tipo, cara, eu só acerto, né? E essa é a maior das mentiras, né? Que tem um dia que dá ruim. A vida empresarial, eu digo, falando assim de uma maneira bem objetiva, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona que deve ser vivida e, como toda maratona, você tem que se preparar, dosar os esforços e acreditar que você vai chegar na linha lá com sucesso, mas sabendo que você precisa medir todos os seus passos. É isso mesmo. É o que eu vejo. Olha, pessoal, tive a honra de conversar aqui, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, com meu querido amigo Domingos Vargas, sobre aqui o mundo empresarial, a trajetória dele, uma pessoa que tem uma experiência incrível, que dividiu um pouquinho com vocês. Domingos, de novo, agradeço muito a você, obrigado. E a todos os nossos telespectadores. A gente volta já com mais Conexão 21. Pessoal, que eu sou fluminense, todo mundo já sabe, tricolor de coração. Eu quero fazer um convite a você, tricolor. Visita a nova loja do Fluminense, loja.fluminense.com.br. Você vai encontrar todo o mix de camisas do Fluminense, especialmente as novas camisas, a do Outubro Rosa e a camisa em homenagem ao Cartola. Claro, as tradicionais tricolores, a branca, tudo do Flusão lá para você. Rumo à glória eterna. Você quer potencializar o seu e-commerce, você quer entrar no mercado de venda online, conheça a Simples Inovação. Nós somos um one-stop solution há mais de 10 anos no mercado, resolvendo problemas como os seus. O Quitandinha agora é Centro Cultural, um dos maiores do estado do Rio de Janeiro. Visite e aproveite uma programação variada. Exposições, música, teatro, cinema e muitas memórias sobre o lugar. E ainda tem o Que Bistrô, com seu cardápio criativo e tropical assinado pela chefe Andressa Cabral. Venha viver essa experiência e se inspirar no Centro Cultural Sesc Quitandinha. Saiba mais em ccsk.org.br. Agiliza. Acredita. Vencer o que você quiser. Porque se você sabe onde quer chegar, o Senac RJ vai até lá com você. Para ser o que você quer ser. Senac.